iniciar. Boa tarde, vamos iniciar a nossa primeira aula de Direito Administrativo. Fernanda, vamos primeiro pegar o seu conteúdo programático da Polícia Civil. Você vai pegar o seu caderninho de Direito Administrativo e vai colocar para a professora, por favor, o seguinte. Direito Administrativo, você vai colocar o seguinte. O primeiro item do seu conteúdo programático. Vão escrever aí, noções de direito administrativo. Olha lá, esse é o primeiro item do seu conteúdo programático. Noções de direito administrativo. E você vai escrever Estado, personalidade de direito público e o conceito de uma pessoa administrativa. O objetivo maior da nossa aula nesse momento, qual é, professora? O objetivo maior da nossa aula é entender o conceito de Estado, de personalidade de direito público e o conceito de pessoa administrativa. Posso? Pessoal, você só vai anotar quando eu pedir, tá? Eu quero que você entenda o seguinte. Tá vendo aqui a palavrinha Estado? Ok? O que é o Estado? Primeiro, anotem para que eu possa te explicar com mais propriedade depois. Estado é uma pessoa jurídica de direito público, capaz de contrair direitos e obrigações. Esse é o conceito que nós vamos levar para a nossa prova. Ele quer que a gente entenda o que é o Estado. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público e é capaz de contrair direitos e obrigações. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público capaz de contrair direitos e obrigações. Olha que coisa interessante, pessoal. Quando a gente fala em Estado, prestem bastante atenção no que eu vou te mostrar agora. O teu conteúdo programático falou assim, o Estado é uma pessoa jurídica de quê, pessoal? De direito público. Ele quer que você saiba, deixa eu voltar aqui, inserir formas. Poxa vida. Esse aqui que eu estava colocando. Olha aqui, ó. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público. Olha aqui, ó. Esse Estado é uma pessoa jurídica de quê, pessoal? De direito público. Perfeito. Aqui, ele quer que você saiba o que é o Estado e o que é uma pessoa jurídica de direito público. Você precisa compreender. Você já sabe que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público. Mas o que significa ser de direito público? É isso que nós vamos entender. O Estado, como nós conhecemos, ele é o responsável pelo bem-estar da coletividade. Para que o Estado possa realizar as atividades que lhe são inerentes, como, por exemplo, saúde, educação, transporte, é necessário criar um conjunto de normas que vão ajudar a executar essa função, que é proteger a coletividade. Quando eu digo que é uma pessoa jurídica de direito público, é porque essas normas
elas são específicas para determinadas pessoas, como o Estado, e por meio dessas normas eu vou garantir o bem-estar da coletividade. Vou te dar um exemplo. O Estado tem por objetivo maior atender ao interesse público e garantir que todas as pessoas sejam tratadas como iguais. Imaginem que o Estado queira comprar 1 milhão de computadores. Fernanda, para que ele possa comprar, existe alguma norma que vai estabelecer esse procedimento? Existe. É uma norma de direito público. Fernanda, mas por que o Estado não pode comprar diretamente, sem realizar o prévio procedimento administrativo? Porque esse Estado, por ser uma pessoa de direito público, vai ser regido por determinadas regras de direito público, que irá garantir à coletividade o quê? A melhor solução possível. Estado quer comprar? Licitação. Agora, eu, Fernanda, se quiser comprar, eu não vou precisar fazer um procedimento licitatório, porque eu não sou uma pessoa jurídica de direito público. Dizer que o Estado é uma pessoa jurídica de direito público é dizer que ele é uma pessoa. Ser pessoa é ser responsável, capaz de contrair direitos e obrigações, que irá ser normatizado por regras específicas que irão levar em consideração o bem-estar da coletividade. Por que está todo mundo aqui estudando para passar no concurso público? Porque o Estado não pode contratar em regra diretamente. O Estado tem que garantir que todos aqueles que queiram trabalhar para ele possam o quê? Realizar uma prova em pé de igualdade para se chegar, né, ao quê? À contratação. Agora, se eu, Fernanda, quiser contratar um professor, eu posso? Posso. Só que aí eu vou ter que fazer concurso público? Não. Dizer que eu estou diante de uma pessoa jurídica de direito público é dizer que eu estou diante de uma pessoa que irá seguir normas específicas de direito público. Se eu, Fernanda, quiser contratar alguém para trabalhar para mim, eu não preciso fazer concurso público. Agora, o Estado vai precisar? Sim, porque as normas de direito público mandam fazer concurso. As normas de direito público mandam fazer um procedimento licitatório. Vocês estão entendendo? Fernanda, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, que vai ser regido, tudo que o Estado fizer vai ser regido por normas específicas de direito público. Essas normas terão por único objetivo atender ao interesse da coletividade, ok? E esse Estado, ele vai criar obrigações e vai poder também contrair obrigações. Nós vivemos em um Estado, prestem atenção, chamado Estado Democrático de Direito. Nós vivemos em um Estado, podem anotar, democrático de direito. O que é um Estado democrático de direito? É um Estado que será regido por normas expressamente previstas em lei e terá como norma máxima o texto constitucional, assegurando a preservação dos direitos das pessoas, os chamados direitos fundamentais. Eu adoro dar aula de direito administrativo quando o nosso aluno ele já conhece o direito constitucional um pouquinho. Esse Estado democrático de direito é um Estado que vai ser regido por lei, por norma. Quando a gente não está em um Estado democrático, esse Estado vai ser orientado e regido pela vontade de um monarca, como era na época do absolutismo. O Estado democrático, ele tem regras próprias. Essas regras são previstas aonde? Na lei.
A lei é fruto do processo legislativo. E nós votamos nos representantes do povo, que está lá no Poder Legislativo, para que ele possa, de maneira indireta, manifestar a nossa vontade. Então, tudo que a gente for obrigado a fazer é porque a gente mesmo concordou. De maneira indireta, porque são os senadores e deputados que vão instituir as normas que irão reger esse Estado. Esse Estado democrático será regido por lei, e essa lei tem que ter como principal fundamento o respeito à dignidade das pessoas. Toda vez que o Poder Legislativo editar uma norma, toda vez que o Poder Legislativo editar uma norma, pessoal, tome muito cuidado com isso. Ele vai ter que respeitar direitos fundamentais. Existe uma grande discussão acerca, por exemplo, da questão do aborto. Por que vocês acham que até hoje o Poder Legislativo não autorizou o aborto em território brasileiro? Porque a Constituição diz, eu devo preservar a vida, é direito fundamental. E o nosso Estado tem como princípio fundamental o que a dignidade da pessoa humana. Para que, pessoal, essa é uma discussão que vai gerar muita coisa, mas em tese, para que o nosso Estado pudesse, por exemplo, editar uma norma que permitisse o aborto, era como se esse Estado estivesse passando por cima da democracia, do respeito aos direitos fundamentais. Professora, o Estado, essa pessoa jurídica de direito público, capaz de contrair direitos e obrigações, responsável pelo bem-estar da coletividade, responsável pela instituição de políticas públicas necessárias à efetivação dos chamados direitos e garantias fundamentais, ele possui 3 elementos básicos. Estamos falando do Estado. Esse Estado possui 3 elementos, os elementos do nosso Estado. O que significa elemento? Elemento significa, queridos, aquilo que vai formar o Estado. O Estado, ele é formado, prestem atenção, pelo povo, pelo território e pelo governo soberano. Não vai existir, em hipótese nenhuma, queridos alunos, não vai existir, em hipótese nenhuma, Estado sem povo. O que é o povo, professora? É o elemento humano. Para mim, por favor. É o elemento humano. O território é a base territorial, geográfica. E o governo, professora, é aquela mão que irá conduzir o nosso Estado. É por meio do governo que nós vamos ter o quê? Aquela mão que irá dizer o que pode e o que não pode ser feito. Olha o que eu estou te mostrando. No seu edital, nós temos a palavrinha Estado. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, ele vai ser normatizado por regras de direito público. Professora, eu não entendi. Meus filhos aqui em casa, as regras quem dita sou eu e meu marido, sim ou não? E o Estado, quem vai ditar as regras? São as leis, o povo, que por meio de seus representantes editam as leis, só que para que o Estado possa realizar sua atividade com plena eficiência, eu tenho que criar uma lei muito específica, que garanta o respeito, pessoal, da igualdade, da isonomia. Lembrem-se, o Estado não tem amigos. Professora, o Estado tem como elemento, não existe Estado sem povo, sem território e sem governo soberano. Professora, mas tem um Estado só com território e o povo? Não. Tem que ter necessariamente os 3 elementos. Povo, território e governo soberano. O governo, olha para cá, é o elemento do Estado responsável pela condução política desse Estado. Coloquem o seguinte: o governo
O governo é o elemento político do Estado responsável pelo estabelecimento das diretrizes, dos objetivos e das metas do Estado. Vou falar de novo. O Estado tem 3 elementos e um desses elementos é chamado de governo. Por meio do governo, eu vou ter o quê, professora? Aquele instrumento que irá o quê? Realizar a chamada política estatal. Quem é que representa o governo? É o poder executivo. É o poder executivo. Quem representa o governo é o poder executivo. E quem é o poder executivo federal? É o presidente da República. É o presidente da República, ok? Já anotaram? Vou repetir, professora, a senhora repete demais. Pessoal, presta atenção. Os elementos do nosso Estado, falem comigo em voz alta, povo, território e governo soberano. O governo é o elemento político. Falou em governo, eu estou diante de uma função do Estado chamada de função política, e é a função política que vai estabelecer as diretrizes, os objetivos e as metas do Estado. Como, professora? O chefe do Poder Executivo, que é o quê? O presidente da República. O chefe do Poder... Aqui não precisa anotar, tá? Só prestem atenção nesse esquema. O chefe do Poder Executivo, prestem bastante atenção agora. O chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? O presidente da República. Prestem atenção. Ele tem algumas funções. Eu vou mostrar uma das funções do chefe do Poder Executivo, que é a chamada função. Qual função, professora? Função política. Olha aqui. Função política. Prof, o que é a função política? Quando eu falar, pessoal, em função política, leia-se. Deixa eu só aumentar um pouquinho. A função política. O que eu vou lembrar, professora, quando eu falar função política? Você vai lembrar disso aqui. Diretrizes, objetivos e metas. Professora, como assim diretrizes, objetivos e metas? Chefe do executivo exerce a função de governo, também chamada de função política. Como é que isso aqui funciona? Pessoal, o Bolsonaro assumiu o poder, beleza. Assumiu o poder o Bolsonaro. Professora, posso falar mal do Bolsonaro? Pode. O Bolsonaro assumiu o poder, pessoal, e apresentou para a sociedade o seu plano de trabalho. E aí, quando ele apresenta o seu plano de trabalho, pessoal, o Bolsonaro ele vai apresentar esse plano, o que ele pretende fazer nos próximos 4 anos, por meio de um papel. Esse papel é chamado de plano plurianual. Esse papel vai ser encaminhado ao Poder Legislativo, que são os representantes do povo, para que ele possa ser aprovado, que é o nosso PPA, que é o nosso plano maior. Lá no PPA vai estar estabelecido quais são as diretrizes, os objetivos e as metas. Tipo assim, quero acabar com a fome no Brasil, vamos estabelecer o programa Fome Zero. Quero dar oportunidades aos jovens, vamos estabelecer aquele programa chamado de ProUni. É esse plano maior, o que ele pretende fazer. Tanto
o chefe do executivo, pessoal, federal, estadual, municipal, ele vai ter que apresentar para a sociedade o seu plano de trabalho e dizer o que ele pretende fazer nos próximos 4 anos. Professora, eu ainda não entendi qual é a relação do direito administrativo com tudo isso que a senhora está me falando. Quando o Bolsonaro, prestem atenção, ele estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas do Estado, sabe o que acontece, pessoal? Alguém vai ter que colocar tudo isso em prática. Alguém vai ter que colocar tudo isso aqui em prática. Sabe quem vai colocar em prática, queridos? Como assim, professora? Vamos acabar com a fome no Brasil. O Bolsonaro mandou acabar com a fome no Brasil, queridos. Vai ser a administração pública. A administração pública. Por meio da chamada função administrativa. Vamos lá. Vai ser a administração pública por meio da chamada função administrativa. Nós vamos entender bastante isso aqui agora. Professora, a senhora disse para mim, prestem bastante atenção, olha o que eu estou falando para ti. Eu disse que o Poder Executivo, o Estado, nosso Estado, um dos seus elementos é o governo, que é o responsável pela função política. Por meio da função política, eu vou estabelecer o que pode ou o que não pode ser feito, ou seja, as diretrizes, os objetivos e as metas do Estado. Só que o Bolsonaro, por meio da função política, manda. Alguém tem que executar. Por exemplo, hoje eu comprei um maracujá e vou pedir para a Bela executar um mousse de maracujá só porque eu estou no light. O light. O de domingo, não prestou. Ai, Bela, que vergonha. Vocês estão entendendo, pessoal? O Bolsonaro, ele vai dizer o que tem que ser feito. Só que ele precisa que alguém execute isso. O responsável pela execução é a administração pública. As chamadas, olhem aqui, olhem para cá, pessoas administrativas. Professora, a senhora é foda. Sou. Olha aqui. Quem são as pessoas administrativas? São aquelas, o seu edital podia ter colocado mais fácil para você, que forma a administração pública. Quem não entendeu, vou começar a jejuar por você. Entenderam, Santarém? Me dá um ok se você entendeu. Sim? Entenderam? Professora, eu vou fazer a Polícia Civil. Queridos, eu sei que você está cansado de ouvir a sua professora falar isso aqui. Para você, talvez, seja algo muito, muito distante se imaginar com o seu nome no Diário Oficial da União, do Estado. Pessoal, mas você está vendo que eu peguei um item do seu conteúdo programático e fechei aqui com vocês? Eu vou fazer isso com todo o conteúdo programático. Não existe nada, absolutamente nada que você não vai ser capaz de responder no dia da sua prova. Só que, se fosse fácil desse jeito, todo mundo ia passar. Porque eu estou dando aula para vocês que estão aqui. Eu estou dando aula para o pessoal em Santarém. Eu estou dando essa mesma aula para o pessoal que vai assistir online. Qual vai ser a diferença? Vai ser o que você vai fazer com as informações que eu estou lhe passando. O que eu preciso fazer, professora? Revisar e resolver a maior quantidade de exercícios possíveis sobre o assunto. Ok? Professora, eu super entendi. Olha para cá. Eu vou estudar no direito administrativo, olha aqui. O direito administrativo, ele vai estudar, prestem bastante atenção. Ele vai
vai ter por objeto de estudo, olha aqui, esse direito administrativo, ele vai se preocupar, ele vai ter por objeto de estudo a função administrativa. Professora, então quer dizer que o direito administrativo não vai estudar a função política? Não. O direito administrativo vai se preocupar com isso aqui, com a função administrativa. Prof, me diga uma coisa, por favor. Deixa eu ajeitar aqui esse esqueminha aqui. Me diga uma coisa. O direito administrativo, ele se preocupa, então, com a administração pública. Ele vai estudar o governo? É o direito administrativo que vai estudar o governo, pessoal? Aí você vai se perguntar, o governo é função o quê? Política. E o direito administrativo é função administrativa? O direito administrativo não vai estudar o governo. O direito administrativo vai estudar a administração pública. Ficou claro? Professora, o que é função administrativa? Eu já te falei. A palavra-chave é execução. Administrar é executar. Em outras palavras, é colocar em prática. Imagine, pessoal, em nome de Jesus, Deus vai me dar ainda muita força para isso, e outros colegas também, professores, nós vamos fazer a prova de delegado de polícia. Vai ter uma prova oral, em que o examinador vai perguntar assim para mim, Fernanda, qual é a diferença entre governo e a administração pública? E eu vou ter que falar. A tua prova é bacana porque você não vai ter que falar. Aí eu vou responder para ele assim, Excelência, inicialmente cumpre ressaltar que o nosso Estado, essa pessoa jurídica de direito público capaz de contrair direitos e obrigações, exerce diversas funções. Uma dessas funções estatais, Excelência, é a chamada função política, que vai ser desempenhada pelos chamados órgãos governamentais, o governo. Por meio dessa função, o chefe do Poder Executivo vai estabelecer as diretrizes, os objetivos e as metas estatais. Vai apresentar para a sociedade o seu plano de trabalho, aquilo que ele pretende fazer nos seus próximos 4 anos. E isso por meio das chamadas leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA. Ocorre, Excelência, que o Poder Executivo, por meio da função governamental, não é capaz de colocar em prática o que ele mesmo está determinando. Daí surgem os chamados instrumentos de execução, que são conhecidos como órgãos administrativos, que vai formar a administração pública, que será responsável pela execução das ordens governamentais. Em resumo, Excelência, o governo é um elemento do Estado e a administração é um elemento do governo para colocar em prática as opções políticas estatais. Ficou claro? Ficou claríssimo, não ficou? Só que, para que a gente possa administrar, executar, é necessário um rol de regras específicas. O direito administrativo vai estudar justamente essas normas que irão regulamentar a função de administrar. No teu edital, ele não traz de maneira expressa isso aqui, mas está implícito que você precisa saber o que é regime jurídico administrativo. Para o pessoal da PM, está com outra palavra, tá? Princípios. Para o pessoal da civil, já está dentro dessas noções de estado, de personalidade jurídica de direito público e de conceito de pessoa administrativa. Quando eu falo em regime jurídico administrativo,
Eu estou me referindo a um conjunto de normas que irão orientar o exercício da função de administrar. Por exemplo, a gente não vai ter que estudar a lei de licitação? Não vamos ter que estudar a lei que vai garantir a você os seus direitos e deveres, que é a lei 5.810? Não vou ter que estudar o artigo 37 da Constituição, que prevê regras gerais sobre a administração? E eu tenho outras leis administrativas que irão orientar o desempenho da função de administrar, que você vai ter que estudar a lei de improbidade administrativa, que é a lei o quê? Lei 8429. A lei que rege o processo administrativo, queridos. Olha aqui, a lei que rege o processo administrativo. O regime jurídico administrativo é isso aqui, pessoal. Eu vou ter que estudar as normas que irão orientar o desempenho da função administrativa. Olha aqui, outra norma que eu vou ter que estudar, que é a lei que rege o quê? A improbidade administrativa. Professora, vou estudar a lei 022 de 94, que trata da Polícia Civil. O regime jurídico administrativo é o regime de normas que irá orientar o desempenho da função de administrar. Eu super, ultra, mega, power entendi, professora, o que é a função de administrar. É o quê? É executar. E aí, eu quero que você anote o seguinte: regime jurídico administrativo. Podem anotar. Eu não vou ter que estudar no direito administrativo a função administrativa, só que para estudar a função administrativa, o que eu vou ter que fazer, queridos? Entender as normas que irão regulamentar o exercício dessa função. Olha lá, é o conjunto de regras e princípios que irão orientar o desempenho da função de administrar. Professora, me diga uma coisa, eu vou, como futuro servidor público civil do Estado do Pará, exercer qual função administrativa? O que eu vou fazer? Aí você pode se perguntar, o governador de Estado, Helder Barbalho, o Helder Barbalho, ele colocou no PPA dele, sabe o quê? Garantir a segurança pública. Olha para mim, o Helder Barbalho colocou lá no plano dele, como chefe do Poder Executivo, como função política, garantir a segurança pública. Você vai ser o quê? Um policial. Você vai colocar em prática o que ele mandou, então você vai exercer a função administrativa. Daí porque é tão importante você entender quais as regras que irão orientar o desempenho da sua função como futuro policial, seja civil, seja militar. Ok? Regime jurídico administrativo é o conjunto de regras e princípios que irão orientar o desempenho da função de administrar. Ok? E aí, o pessoal da PM vai grifar para mim no seu conteúdo programático. Professor, ainda não tenho. Vá pegar na reprografia. O pessoal aqui já tem, o pessoal da Civil eu já tirei cópia, tá ali comigo. Tá? Peguem na reprografia. Nós vamos iniciar, então, agora o estudo do que, professora? Desse regime de normas que irá orientar o exercício da minha função, que é administrar. Posso te falar uma coisa? Você garante para mim, pessoal de Santarém, estou te olhando agora, que você entendeu? Sim ou não? Levante a mãozinha. Entenderam? Você sabia que de todas as disciplinas do direito, o direito administrativo é o mais difícil? Ou seja, você vai tirar de letra A, direito penal, processo penal. Professora, a senhora é muito otimista. Não sou.
Eu estou falando para vocês uma coisa que eu já vivi, eu já passei em concurso. Antes de passar, eu pensava que era uma coisa que não era para mim. Eu pensava que era impossível, até eu ver o meu nome no Diário Oficial. Mas sabe qual é a minha diferença para você? Eu não tive um professor no meu ouvido toda hora dizendo que era fácil. Que é possível, não é que é fácil. Eu só tinha... O meu pai, ele parece aquele... O pai